Esse conteúdo é indicado para maiores de 12 anos. Olá amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai para o episódio de número 22, aqui no Crimecast. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Então, amigos, hoje a gente volta, a falar mais sobre esse caso do Miguel Ángel. Quem não ouviu a primeira parte, volta aí no episódio anterior, escuta a primeira parte e depois volta aqui, que essa é a segunda parte e o final da história sobre o intrigante caso do homem sem coração. Vocês lembram que a gente terminou a primeira parte bem naquele momento em que se levanta uma dúvida se o corpo que foi enterrado em Londres, é o corpo de Miguel Ángel Santamaria ou não, por conta da questão justamente do coração que não foi identificado na autópsia feita em Londres. Então, continuando aqui com a história, amigos, a gente tem aqui mais um relato da irmã do Miguel Ángel, a Blanca Martínez. Ela diz que sente o que ela chama de abandono institucional, pois depois de muitos anos ela não vê nenhuma autoridade ou instituição se colocar à disposição para ajudá-la. Mesmo assim, ela insiste e agora pede apoio para que seja autorizada a exumação do corpo do seu irmão. Blanca solicita apoio do Parlamento Basco e depois do Parlamento Europeu também para que o corpo seja exumado e sejam feitos exames que atestem que o corpo enterrado é ou não o corpo de Miguel Ángel Santamaria. Blanca explica que já são mais de 15 anos sem ter essa certeza, E diz que leva isso adiante por conta dos pais que já têm 86 e 88 anos e que merecem que isso seja esclarecido. Em julho de 2021, em Estocolmo, na Suécia, o jornalista Ferhan Barber tenta novamente fazer contato com Isabela Cereceda, a enfermeira que estava ajudando no IML no dia em que o corpo de Miguel Ángel foi para lá. Isabela é espanhola e teria encontrado a cópia do documento de Miguel no bolso do cadáver. Todas as vezes que liga para Isabela, a ligação cai na caixa postal. Então Ferhan deixa um recado convidando Isabela para uma conversa. Ferhan conta que a circunstância improvável e estranha de uma enfermeira de origem espanhola ter achado a identidade no bolso da vítima
fez com que a polícia sueca entrasse em contato com a polícia espanhola, solicitando a impressão digital. Em 27 de agosto de 2005, a polícia espanhola então emite um fax com a impressão digital do dedo indicador direito. A polícia sueca escreve novamente dizendo o seguinte: obrigado, mas não serviu, porque essa mão está decomposta. O corpo só poderá ser identificado pela digital do dedo indicador esquerdo. A polícia espanhola responde que não tinha a impressão da mão esquerda, porque Miguel Ángel não tinha antecedentes criminais. É solicitado então um teste de DNA. O pai e a mãe de Miguel vão até a polícia e são colhidas amostras da saliva deles. O jornalista Ferran diz que o teste de DNA nunca foi usado, porque o teste na vítima nunca foi realizado, então não tinha como comparar os resultados. Olha isso, amigos, é bom a gente entender bem essa parte, que o teste de DNA que os pais fizeram nunca foi usado. Por quê? Porque eles nunca fizeram um teste de DNA na vítima. Ou seja, você tinha o teste de DNA dos pais, mas você não tinha o teste do corpo, né, da vítima em si. Então não tinha como comparar os resultados. Então, por qual motivo, né, eles solicitaram o teste de DNA dos pais e não fizeram o teste de DNA na vítima? Aitor Curiel, o especialista em medicina legal e forense, diz que no corpo foi feita uma identificação por impressões digitais e há, segundo ele, inúmeras contradições. Por exemplo, não consta no relatório a especificação de que digital é, que pontos característicos tem, e o especialista diz que não é só isso. Ele explica que, em alguns pontos, diz que se identificou com o indicador da mão direita. Em outros, diz que se identificou com o indicador da mão esquerda. E em outros pontos, diz que falta uma das mãos. E tudo isso faz com que se levante dúvidas sobre essa identificação. Diante de todas essas informações, Blanca questiona: como sabem que se trata do irmão dela? Não há nenhuma prova da identificação. O jornalista Ferran Barber diz que uma coisa é certa: se Tommy Peterson, o responsável pela investigação, tivesse pedido para os primos de Miguel para identificar a vítima, eles não estariam nessa situação com a família solicitando uma exumação do corpo. Agatha Líbano é advogada da família de Miguel Ángel e diz que, conseguindo a exumação, saberão se realmente o corpo que está lá é o dele. Blanca diz que essa já será a 4ª vez que vai ao parlamento e diz que será a última. Após isso, não irá mais. A advogada diz que essa vez conseguirão a autorização para a exumação do corpo, pois é um direito da família. Então, amigos, para a gente continuar aqui no raciocínio e entendendo aqui todo o desenrolar da história, a Blanca ela tá lutando ali com a família para que seja feita essa exumação do corpo, né? Para quem não sabe, eu acredito que a maioria saiba, mas para quem não sabe, exumação é quando você pega ali o corpo, né, os restos mortais que já estão enterrados e você retira eles ali, desenterra, né, para poder fazer esses exames aí, alguma autópsia ou exames de DNA. E é isso que a Blanca, irmã do Miguel, vem lutando para conseguir, porque eles não têm nenhuma certeza se o corpo realmente se trata
do Miguel Ángel. Então eles têm essa dúvida, eles começam a lutar nesse sentido, né, para fazer a exumação do corpo, para verificar se é ou não Miguel Ángel. Em junho de 2021, depois de várias considerações no Parlamento Basco, a maioria dos membros não concedem a autorização para a exumação do corpo de Miguel Ángel. Blanca Martínez fica arrasada e desabafa sobre a situação, dizendo que talvez se fosse com o filho dos que votaram contra a autorização, somente assim as coisas seriam diferentes. A advogada de Blanca diz que é um absurdo o que fizeram e diz que irá estudar quais medidas ainda podem ser tomadas no caso. A mãe de Miguel Ángel morre sem saber se o corpo que enterrou era o corpo do seu filho. Então olha isso, amigos, essa triste notícia, né? Os pais da Blanca, né, e pais do Miguel Ángel, eles já são bem idosos, né? Já se passaram muitos anos desde que aconteceu o crime e infelizmente aí a mãe dele, ela morre antes de ter essa notícia, de saber se realmente o corpo que estava enterrado era o corpo do seu filho, né? Uma triste notícia aí, porque as autoridades, né, ainda não autorizaram essa exumação do corpo. Blanca diz que vai continuar lutando para que pelo menos o seu pai consiga essa resposta. Blanca Martínez relembra o dia em que seu irmão saiu. Era dia 28 de abril de 2005. Ela lembra que ele se despediu normalmente de sua mãe e ela, como sempre fazia, disse: "Me liga, me avisa dizendo que está tudo bem." Ele foi para a estação e então pegou um trem. Ferran conta que hoje se sabe que Miguel Ángel fez possivelmente o seguinte itinerário por conta das transações bancárias que estão registradas. O jornalista, né, que está acompanhando o caso, ele pegou ali, baseado nas movimentações bancárias, ele fez ali como se fosse um itinerário de onde o Miguel Ángel teria passado durante essa viagem. E ele explica o seguinte: no início da viagem, em algum momento, Miguel Ángel esteve na Suíça, no dia 7 de maio. Depois, no dia 17 do mesmo mês, ele esteve na Alemanha. Muito provavelmente também na Dinamarca, né? E, finalmente, através de Malmo, ele chegou na Suécia, já próximo do fim do mês de maio. Então, pelos registros, né, ele viajou no final de abril e ele aparece, né, por conta desses registros, na Suécia praticamente um mês depois, no final do mês de maio. Há registros de ele ter sacado dinheiro na Suécia. Blanca diz que ele tinha bastante dinheiro na conta e durante a viagem fez vários saques. Ela acredita que estava sendo uma viagem absolutamente normal. E aí, de repente, por algum motivo que ninguém sabe, o cartão dele não funcionou mais. Blanca conta que no começo de julho, Miguel foi até o consulado espanhol em Estocolmo, justamente porque ele estava com problemas no cartão e foi pedir ajuda lá. Miguel Ángel teria ido buscar alguma solução para poder ter acesso ao dinheiro dele. Na embaixada ofereceram a ele uma pequena quantia em dinheiro, mas ele teria recusado, pois queria resolver o problema, né, e poder voltar a acessar normalmente a sua conta. Ferran Barber diz que o que se sabe é que no dia 1º de agosto de 2005,
Miguel chegou à cidade sueca chamada Karlstad. Lá, ele foi até uma agência bancária e se envolveu em um incidente. Miguel teria tentado uma transferência de emergência. O problema é que ele não estava com nenhum documento de identificação. Blanca imagina que, conhecendo Miguel, ele teria se negado a sair do banco até resolverem o seu problema. E aí, por conta desse desentendimento, o banco teria chamado a polícia, que foi ao local e levou Miguel Ángel preso. Na delegacia, a polícia sueca solicita à polícia espanhola que mandasse algum tipo de identificação pessoal. De acordo com a polícia sueca, mandaram da Espanha uma xerox, uma cópia, que é exatamente a mesma que apareceu no bolso da calça que estava no corpo. Olha isso, amigos. De acordo com o jornalista Ferran, esse documento de identificação foi enviado pela polícia espanhola pouco depois das 19 horas do mesmo dia. A polícia de Karlstad disse que Miguel Ángel ficou preso somente até às 16h20. Então, olha só. Se ele saiu às 16h20 da delegacia, o corpo que apareceu flutuando em Lidingö não devia ter essa xerox no bolso, pois Miguel já teria saído de lá quando a polícia espanhola enviou. Como pode esse documento aparecer no bolso dele? Os policiais de Karlstad foram então as últimas pessoas que viram Miguel Ángel com vida. Blanca acredita que algo aconteceu na delegacia de Karlstad. Ferran Barber conta que, curiosamente, naquela mesma delegacia, há outros casos, não só de maus tratos de estrangeiros, mas do assassinato de um deles. Há um caso, 10 anos antes de Miguel Ángel ter sido detido. Um imigrante de origem finlandesa chamado Osmo Valo foi torturado e morto enquanto estava preso. Isso gerou um escândalo de grandes proporções na sociedade sueca. Osmo Valo era sueco com descendência finlandesa. Ismo Salmi, advogado da mãe de Osmo, diz que ele era um viciado em drogas, mas não era violento e nunca foi. Osmo estaria no subúrbio de Karlstad quando uma viatura da polícia se aproxima dele e eram 2 policiais com um cachorro. Os policiais colocam o cachorro atrás de Osmo e o cachorro lhe morde, então a polícia o pega. Ao pegarem Osmo, os policiais o jogam no chão e o pisoteiam violentamente. Num dado momento, os policiais percebem que ele não está respirando. Então o colocam na viatura e o levam para o hospital, onde os médicos determinaram que Osmo Valo estava morto. Ferran Barber pergunta se o advogado acha que os policiais foram os responsáveis pela morte de Osmo. O advogado responde que acha que eles não tinham intenção de matá-lo, mas eles usaram muita violência excessiva. Ferran pergunta se Osmo pode ser considerado vítima de discriminação. O advogado responde que a polícia não o tratou como deveria. Ferran comenta que nenhum policial foi punido nesse caso
E o advogado confirma e acrescenta que é muito raro na Suécia algum policial ir para a cadeia nesses casos, nem mesmo quando esse policial mata alguém. Ferran diz que nesse caso de Osmo, a mãe dele também reclamou da primeira autópsia que foi feita no corpo. E o advogado Ismo Salmi explica que essa autópsia teria sido muito mal feita. O advogado diz que, para ele, ficou óbvio que os legistas tentaram proteger os policiais, tentaram esconder os fatos para ajudar a polícia. Ferran pergunta se o advogado vê alguma semelhança entre o caso Osmo Valo e Miguel Ángel, e ele responde que sim, pois nos dois casos ficou evidente que a investigação da polícia foi muito mal feita. Ferran diz se ele acha também que a polícia pode ter torturado e feito outras coisas com Miguel Ángel dentro da delegacia, já que é a mesma delegacia dos policiais que espancaram Osmo até a morte. O advogado responde que é possível, já que só quem sabe o que acontece dentro de uma delegacia são os próprios policiais. Blanca Martínez diz que leu um relatório da Anistia Internacional sobre Osmo Valo, que falava que a polícia não tinha agido corretamente nesse caso devido a como viam aquela pessoa, ou seja, era apenas um drogado. Então, se o viam como um marginal, como um drogado, uma pessoa que não valia nada, um ser desprezível para eles, Blanca diz pensar que o mesmo pode ter acontecido ao seu irmão. E aí, amigos, olha aqui essa informação nova. Miguel Ángel foi diagnosticado com esquizofrenia quando tinha entre 23 e 24 anos. E a irmã dele diz que quando Miguel saiu de casa estava tudo bem, mas quer ressaltar que uma pessoa que tem uma doença mental significa que é uma pessoa vulnerável, e essa vulnerabilidade faz com que a pessoa precise de uma defesa melhor. E é por esse motivo que não deviam ter tratado ele como trataram. Foi descoberto também mais um caso na delegacia de Karlstad. 3 anos após o caso de Miguel Ángel, um jovem morreu depois de uma violenta intervenção policial. O jornalista Ferran Barber diz que o fato de que foram os próprios policiais suecos que viram por último Miguel Ángel vivo deveria ter acontecido uma investigação. No entanto, a polícia sueca não investigou nada. Ferran decide então ir até a delegacia de Karlstad. O jornalista vai e explica todo o caso e diz que gostaria de fazer algumas perguntas sobre isso, mas uma mulher que lhe atendeu diz apenas que não tem nenhuma informação sobre o caso. Ferran insiste um pouco e diz que é um caso sério, porém a mulher informa que o responsável pela comunicação diz não ter mais informações. O jornalista diz que a última informação que se tem sobre os passos de Miguel Ángel antes do corpo aparecer boiando em Lidingö é uma ligação feita no dia 8 de agosto de 2005, aparentemente da cidade sueca de Mariestad, que fica a mais ou menos 100 quilômetros de Karlstad, para a embaixada espanhola. Então, olha só, tem essa ligação, o jornalista, o Ferran Barber, ele apura que teve uma ligação no dia 8 de agosto do Miguel Ángel para a embaixada espanhola.
Miguel Ángel teria conversado por alguns minutos com a chanceler. Ao telefone, Miguel diz que queria sair da Suécia rapidamente e pede que o ajudem com o gerente do banco para mandar algum dinheiro da conta bancária dele, pois estava precisando desse dinheiro. Miguel diz que voltaria a ligar para saber o que o gerente do banco tinha dito, mas ele não voltou a ligar. Não ligou no outro dia, nem no outro e nem no outro. Blanca diz que se seu irmão ficou de ligar e não ligou, foi porque não pôde mais fazer essa ligação. Blanca diz que fica imaginando o porquê de seu irmão estar pedindo ajuda para sair rapidamente da Suécia e, para ela, foi naquele mesmo dia que ele morreu, o dia 8 de agosto de 2005. Blanca diz estar convencida disso, mas explica que o corpo só apareceu a 300 quilômetros de Mariestad. Blanca diz que sua dúvida é a seguinte: seu irmão, que não tinha dinheiro, não tinha documento, foge e o que ele faz? Vai para a Finlândia, não se sabe como, e decide voltar para a Suécia, que era de onde a gente sabe que ele queria sair rapidamente. Então ele volta para a Suécia para cometer suicídio em Estocolmo. E quando a balsa chega, ele pula da balsa. É nisso que querem que ela acredite? Então, amigos, para a gente entender aqui essa parte que a Blanca levanta essa questão, né? O irmão, que está registrado, fez uma ligação dizendo que queria sair logo, sair rápido da Suécia, né? Ele estava com esse problema relacionado a dinheiro, não tinha documento. Como que dá para acreditar nessa versão de que ele foi para a Finlândia e aí ele volta para a Suécia, que era de onde ele estava querendo sair rapidamente, para se suicidar lá? Realmente tem algo aí, na minha impressão, não sei na de vocês, mas tem algo que não bate com essa história, né? Se ele queria sair da Suécia, por que ele voltaria para lá, para se matar lá? O especialista Aitor Curiel acredita que a autópsia sueca é muito vaga e superficial. Ele explica que poucas coisas estão claras nessa autópsia, mas uma das coisas que dá para se confirmar é a permanência do corpo na água. Isso sim, está descrito detalhadamente. Porém, não há um único indício descrito por quem fez a autópsia sobre o afogamento. Aitor explica que uma das coisas que mais chamam sua atenção é que, no que foi dito em relação ao afogamento, é o peso dos pulmões. Os pulmões pesavam 334 gramas, pulmão direito, e 302 gramas o pulmão esquerdo. Como regra, o especialista explica que pessoas afogadas têm pulmões de mais de 1 quilo. Então, dessa forma, não seria possível alegar afogamento. Aitor diz que, pessoalmente, está convencido de que Miguel Ángel não morreu afogado. E ele se pergunta: Miguel se jogou? Miguel caiu ou foi empurrado? Aitor explica também que, em muitos casos, o coração é o órgão que mais dá informações em uma autópsia. Ele conta que há 2 autópsias e elas têm resultados muito contraditórios. A primeira, na Suécia, que diz que o coração pesava 261 gramas
e a segunda já na Inglaterra, onde é dito que não há coração. E aí a irmã do Miguel Ángel, ela continua questionando, né? Quem está falando a verdade? Não se sabe. Por que desapareceu o coração? Não sabemos. Onde está? Não sabemos. O jornalista Ferhan Barber toma conhecimento de uma entrevista dada a uma jornalista sueca chamada Evelyn Jones, em que teria sido dito que o corpo de Miguel Ángel foi para a Inglaterra com o coração. Aitor explica que não há nenhuma possibilidade de o corpo ter se deteriorado tanto na viagem a ponto de o coração não ser reconhecido na segunda autópsia. O especialista diz que, pelo tempo entre uma autópsia e outra, que foram de 51 dias, em que o corpo foi preservado e embalsamado, os órgãos deveriam estar nas mesmas condições. Ferhan Barber diz que há uma novidade relevante no caso. O jornalista consegue marcar uma entrevista com uma legista que trabalha em Solna e que é colega de Petra Hasten. Vocês lembram que a Petra, ela é a chefe, né, responsável pelos legistas e é quem assinou a autópsia feita na Suécia. A pessoa em questão é a patologista forense Britta Zilg. Ferhan diz que ficou sabendo que Britta esteve diretamente envolvida no caso e pergunta qual foi a real relação dela com esse caso em questão. A patologista responde que na verdade ouviu falar sobre o caso ao longo dos anos, pois todos que trabalham ali sabem do caso, mas diz que não esteve envolvida diretamente nele. Ferhan questiona sobre a questão de o corpo ter chegado na Inglaterra sem o coração. Britta responde que acredita ser muito difícil fazer uma segunda autópsia no corpo, por conta do estado em que ele se encontrava, e acha que talvez não tenham conseguido encontrar o coração ali ou não o viram. E Ferhan faz mais alguns questionamentos. A autópsia fornece o peso detalhado de alguns órgãos, como o coração e o fígado, certo? A profissional responde: o jeito certo, e como sempre trabalhamos, é abrir o corpo, remover o coração, colocar na balança e pesar antes de coletar amostras histológicas. Amostras histológicas é uma análise microscópica de tecidos para detectar possíveis alterações e lesões. E aí a patologista conclui: depois, quando se finaliza o procedimento, coloca os órgãos de volta no corpo. Ferhan então pergunta: é possível que alguém esqueça de colocar de volta? Britta responde que não. Ferhan faz mais um questionamento, agora em relação à possibilidade de se afirmar que alguém morreu afogado, se nas conclusões finais da autópsia é dito que não há inflamação nos pulmões. Britta Zilg explica que os sinais de afogamento desaparecem quando o corpo permanece na água por muito tempo. Não dá para ter certeza de que alguém se afogou nessas condições. O jornalista pergunta como então se pode concluir isto? Britta Zilg responde que não dá para concluir, mas é possível verificar o grau de certeza, ou seja, não sabemos, mas
o mais provável é que essa pessoa tenha se afogado. O jornalista diz novamente: então, se está na água é porque se afogou, é isso? Brita Zilg diz que sim, e também porque não tem nenhuma outra causa da morte. Ferran também pergunta sobre o fato de Petra Rasten, a legista responsável pelo IML, ter especulado que a vítima pulou da borda de uma das balsas que fazem a rota da Finlândia, e pergunta a Brita se é trabalho de um legista especular sobre esse tipo de coisa. A especialista diz que com certeza não, isso não faz parte do trabalho de um legista. Ferran diz achar que o trabalho feito no IML no caso de Miguel Ángel não foi um bom trabalho e pergunta se Brita Zilg concorda com isso. Ela responde que não quer julgar seus colegas e diz que Petra, além de colega de trabalho, é sua chefe. Ferran Barber pergunta se Brita ligou para Petra antes de ir para a entrevista com ele, e ela diz que não, mas fala que esse assunto já foi conversado entre as duas outras vezes. Ferran pergunta o que Petra diz sobre o caso, e Brita Zilg diz que, para Petra, esse caso foi só mais uma autópsia de rotina, pois eles têm vários casos no instituto onde não há uma causa clara da morte. O jornalista também questiona o porquê foi descartada a possibilidade de um crime, e Brita diz que não sabe e fala que, olhando todas as peças do quebra-cabeças desse caso, o mais provável é que tenha sido suicídio mesmo, mas deve dizer que Petra disse isso com um grau muito baixo de certeza, e depois cabe à polícia decidir o que fazer, se vão investigar mais, etc. Ferran também pergunta sobre o fato de Isabela Franco Cereceda ter sido a pessoa que encontrou a cópia do documento no bolso de Miguel Ángel já no IML e se aquilo é normal. Brita Zilg diz que não, esse é o trabalho da polícia. A polícia é responsável pela identificação, não o departamento forense. Brita continua e diz também que não é incomum fazer autópsias em que não se tem nenhuma informação sobre a pessoa. Casos em que a polícia simplesmente não fez nada, não interrogou testemunhas, etc. Ferran então diz que dá para se concluir que a polícia da Suécia faz um trabalho bem ruim em alguns casos. Brita no primeiro momento diz que não sabe, mas acaba assumindo que sim. Às vezes, em alguns casos, a polícia parece se esforçar mais do que em outros. Brita Zilg conclui dizendo que o estranho nesse caso é que se tratava de um cidadão estrangeiro e que talvez isso tenha dificultado o trabalho da polícia sueca em investigar o caso. Mas o mais indicado seria Ferran questionar a polícia o porquê não investigaram mais. Blanca Martinez diz que num fax enviado pela polícia sueca à polícia espanhola uma semana após o corpo aparecer, a polícia sueca diz não saber se a morte pode ter sido resultado de um ato criminoso. Então isso demonstra que a polícia sueca tinha dúvidas se podia ser um assassinato. A advogada da família diz que o trabalho investigativo da polícia sueca nesse caso foi praticamente nulo. A polícia é responsável por fazer uma investigação considerando as provas, mas por que não fez isso aqui nesse caso?
O jornalista Ferhan Barber continua tentando falar com algum representante da polícia sueca e solicita isso ao responsável pela comunicação da polícia, mas ele retorna o contato dizendo que o policial responsável pelos protocolos avisa que não está interessado em ser entrevistado pelo jornalista e que não há nada de novo para ser dito sobre o caso e que não tem ninguém na polícia que possa ser entrevistado por Ferhan Barber. Não querem nem sequer colocar um assessor, alguma coisa do tipo, para dar alguma declaração, né? Então, Ferhan Barber, ele fica sem essa declaração da polícia sueca. Blanca Martinez recebe uma grande notícia, a de que finalmente foi marcada uma data para a exumação do corpo de Miguel Ángel. Ela informa isso à sua advogada, né, que é quem vem trabalhando ali para a família, a fim de conseguir essa autorização. E a data marcada é dia 20 de julho. Blanca explica que foi marcado o dia, mas não tem ainda detalhes sobre a hora, sobre como vai ser o procedimento, etc. Ángel Martínez, pai de Miguel, diz que está ansioso pela exumação do corpo do filho, pois há anos espera por uma resposta e pela verdade do que aconteceu. Ángel já é um senhor idoso que tem mais de 80 anos. Chega o dia 20 de julho de 2021, em Londres. Blanca lembra que, antes de morrer, sua mãe lhe pediu que fizesse tudo o que fosse possível para saber a verdade sobre o que aconteceu com Miguel Ángel. E aí, amigos, o dia 20 de julho é justamente o dia marcado para a exumação do corpo. Aitor Curiel será o responsável pela autópsia após o corpo ser exumado. Ele explica que terá 3 objetivos ao examinar o corpo. O primeiro será identificá-lo. O segundo objetivo será encontrar o coração. E o terceiro será procurar qualquer dado, por menor que seja, que permita lançar um pouco de luz nesse caso. Aitor também diz que uma das coisas da qual tem certeza é que conseguirá saber se o corpo que está enterrado em Londres é ou não o corpo de Miguel Ángel. Blanca diz que está muito nervosa esperando pelos resultados dos exames cadavéricos e conta ao jornalista Ferhan Barber, que está ali no local junto dela, que faz isso pelo seu irmão e pelos seus pais. Depois de algum tempo, o especialista termina os exames e informa a Blanca que acredita que o corpo é realmente de Miguel Ángel Santamaria. Aitor diz que tem quase certeza que seja Miguel, mas o resultado de DNA que vai comprovar ainda vai sair. Aitor explica que não há traumas no corpo, ou seja, espancamento ou morte desse tipo está completamente descartada. Não há também fratura na caixa torácica, nada desse tipo. Ele diz que não conseguiu identificar o coração. Os outros órgãos sim, mas o coração não. Uma resposta para isso pode ser que não colocaram de volta no dia ou descartaram. Aitor ainda fala que a única incisão que existe no corpo é a incisão da autópsia e não há incisões anteriores ou diferentes disso. Então, tudo que foi falado sobre tráfico de órgãos e tal pode ser descartado também. Olha só, amigos. Outro ponto que Aitor explica é que não há sinais claros de permanência longa do corpo na água.
além da questão de indícios de afogamento, que também não há nada, absolutamente nada. Então, amigos, é bom nesse ponto eu falar o seguinte: vocês lembram que na Suécia, a autópsia feita na Suécia, esse ponto foi muito falado, que o corpo teria ficado muitos dias na água. E aqui o especialista diz o contrário. Ele diz que não há sinais claros de permanência longa e muito menos indícios de afogamento. Duas coisas em que o especialista diz que não há comprovação para isso. O especialista diz que a questão é do que Miguel Ángel morreu afinal. Ele explica que a medicina só chega até certo ponto. Então, a investigação deve seguir em frente. A polícia é quem deve investigar o que realmente aconteceu. Mas isso, agora, depois de todos esses anos, é quase impossível. Aitor ainda diz que vai esperar só o teste de DNA confirmar a identificação de Miguel, mas pode dizer que é ele quase que com absoluta certeza. Em 6 de setembro de 2021, já confirmado por DNA que o corpo em questão é o de Miguel Ángel, Aitor explica suas conclusões após a autópsia. Primeiramente, o corpo não mostrou evidências de ter morrido por afogamento. Não há provas objetivas que mostrem que Miguel Ángel morreu afogado. Não há dados objetivos que mostrem uma longa permanência na água. Aitor discorda que a hipótese mais viável ou mais provável seja o suicídio. Ele discorda disso, pois não há dados objetivos que o leve a essa conclusão. Por último, Aitor diz que há uma incongruência entre a data da morte e a data da imersão na água. Isso quer dizer que o corpo estava em um estágio muito avançado de decomposição, ou seja, tinha morrido há muitos dias, mas a data da imersão na água é posterior. Aitor finaliza seu parecer dizendo acreditar que Miguel Ángel tenha morrido fora da água e tenha sido jogado na água depois. Diante de todas essas informações, Blanca Martínez acredita que seu irmão foi assassinado fora da água e depois pegaram o corpo dele e jogaram na água. Blanca desabafa e diz que isso reafirma o sentimento dela e da família de que Miguel Ángel foi tratado como se fosse uma coisa, algo sem valor, alguém sem valor nenhum. Ela lamenta muito e diz que ninguém abriu uma investigação e isso era tudo o que os seus pais pediam: verdade e justiça. Blanca diz que eles têm de assumir a responsabilidade e pergunta: se meu irmão não morreu afogado, quem jogou o corpo na água? Quem matou o meu irmão? Blanca Martínez já luta há 16 anos por essas respostas. O pai dela faleceu pouco tempo depois da exumação do corpo de Miguel Ángel. O jornalista Ferran Barber tentou diversas vezes, mas até hoje nunca foi atendido pela perita chefe dos legistas de Estocolmo, Petra Hasten, para uma entrevista. Por muitos e muitos anos, Blanca e Ferran solicitaram uma resposta da polícia sueca, mas a única coisa que lhes disseram de forma clara e categórica foi que o caso já estava encerrado. A primeira vez em que a polícia sueca deu uma declaração sobre o caso
foi em 2019, após uma reportagem de um jornal sueco chamado Dagens Nyheter, onde a polícia afirmou que entendia a dor da família, porém não tinha nada a declarar sobre a investigação. Olha esse desfecho, né, cara? Fica ainda a dúvida. Não foi possível concluir como Miguel Ángel morreu, então foi descartada a possibilidade de tráfico de órgãos e foi mostrado aí pelo especialista, né, o cara que fez a autópsia depois da exumação, que nem o corpo ficou muito tempo na água, como a autópsia da Suécia mostrou ou disse. Também não há mostras de que ele morreu afogado, e o próprio especialista diz acreditar que ele morreu fora da água e depois foi jogado. É uma coisa assim absurda, né, cara? São vários e vários anos e até hoje a Petra Hasten, a chefe dos legistas, não deu a sua declaração. A polícia não deu a sua declaração para Ferhan Barber, aceitou só dessa declaraçãozinha no final aí para um jornal sueco, e a Blanca Martínez continua e todos continuam sem a resposta, né? Como morreu Miguel Ángel? Então é isso, amigos, a gente fica por aqui, a gente encerra mais uma história aqui no Crimecast, e na semana que vem a gente volta com mais um episódio, com mais uma nova história para vocês. Quero agradecer aqui àqueles que continuam acompanhando e pedir mais uma vez, para quem não segue ainda, seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. Compartilhe também os episódios do nosso podcast para que mais pessoas conheçam aí, a gente possa crescer mais e mais e levar o conteúdo a muito mais gente, tá? Valeu, galera, abraços, valeu!